Olá, alunos e alunas das turmas 201 e 202 do Centro de Ensino Alves Cardoso. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Língua Portuguesa e Literatura. Hoje, fazendo a correção comentada da última atividade avaliativa que propomos para os senhores no último dia 24 de maio. Pois bem, a presente atividade trabalhava justamente o emprego dos pronomes pessoais, dos possessivos, demonstrativos, indefinidos, relativos e interrogativos. Então foram 5 questões que exigia dos senhores, em algumas delas, a colocação de verdadeiro ou falso, certo, errado, a verificação da norma culta e outras duas que exigiam de os senhores a substituição dos referentes por pronomes, dos mais variados tipos de pronomes. Bem, na nossa primeira questão, nós tínhamos o seguinte, nós tínhamos um trecho do escritor Almeida Garrett, retirado do livro Viagem na Minha Terra. O trecho dizia o seguinte: formou Deus o homem e o pôs num paraíso de delícias. Tornou a formá-lo à sociedade e o pôs no inferno de tolices. Olhe só, nós temos ao todo, nesse pequeno fragmento, 4 pronomes que estão previamente sublinhados, marcados. O, a, lo e o novamente. Então, a pergunta foi a seguinte, o enunciado da questão, que alguns talvez não compreenderam. Ela dizia o seguinte: agora leia as afirmações que estão abaixo, relativamente ao emprego dos pronomes nesse trecho e coloque V para verdadeiro e F para falso nos parênteses. Já os tranquilizo, vocês logo de cara observavam que todos os 4 pronomes são pronomes pessoais. E pronomes pessoais do caso oblíquo. Pronto. Isso aí já era a primeira visão que deveriam ter na análise da questão. Bem, aí vamos às afirmações. Estão aqui elas. Olha só. Aqui. Então, a primeira delas, são 5 no total, dizia o seguinte: em o pôs no inferno, para que está entre aspas, o pronome não está adequado à variedade culta. A forma correta seria ele, ou seja, ele queria dizer o seguinte: então, formou Deus o homem e ele pôs num paraíso de delícia. Seria assim? Claro que não, né? O pronome em questão, ele retoma o referente homem. Então, ele está substituindo o homem. E, portanto, o pronome, dizer que o pronome não está adequado à variedade culta, está errada. Então, a primeira afirmação aqui, ela é falsa. Vamos lá. 2. As formas masculinas o, lo, o estabelecem coesão anafórica com o homem. Já foi dito, agora há pouco aqui, isso, já fora afirmado. No momento que fizemos a negativa da primeira afirmativa, dizendo, quando ele falou que não estava adequada à norma culta, dissemos que está sim. Então já sabemos que este O aqui, ele estabelece coesão anafórica sim, com o homem. Da mesma forma que Ló e Ó. Mas tem o restante da afirmação. Então, a forma feminina A estabelece coesão catafórica com a sociedade. Vamos localizar a forma A aqui, ó. Será que essa palavrinha aqui, esse pronome oblíquo, pessoal oblíquo, ele faz referência aqui à sociedade? Tornou a formá-lo? Quem está sendo formado aqui? Quem está sendo retomado? Mais uma vez, gente, é homem. Esse A, apesar de ser uma palavra feminina, ele está retomando
homem novamente. Então, a afirmação é mais uma vez falsa. Terceira afirmação. Todos os pronomes da frase estabelecem coesão anafórica com o homem. Acabamos de dizer, na análise dos 2 primeiros itens. Todos esses pronomes, tanto o, quanto o ló, quanto o ó, quanto o a, que estão respectivamente aqui nessa ordem, todos eles referem-se a homem. Então, o referente aqui em todos é a palavra homem, certo? Então, é homem aqui, ele se refere aqui, o ló aqui e também ao ó aqui, certo? Então, em todos eles, a relação aqui estabelecida é uma relação de coesão anafórica. Então, a afirmação é verdadeira. 4. Em o pôs no inferno, assim como lá em cima, A forma adequada seria a. Aqui, substituindo esse o, que não ficou destacado, mas dava para entender. Seria a. Uma vez que o pronome retoma a sociedade, não, já dissemos aqui acima que a afirmação de dizer que este a, ele retoma sociedade, ela está errada, Então não seria dizer Deus formou Deus o homem e a pôs no paraíso. Então, nesse caso aqui, o a não substitui o homem. Então a afirmação é falsa. E aqui, a afirmação de número 5. A primeira e a terceira formas pronominais estabelecem coesão anafórica com o homem. A segunda com Deus. Não, já dizemos agora há pouco, mais uma vez, que todos os pronomes, aqui em questão, destacados, fazem coesão anafórica com homem e não nenhuma com outra qualquer palavra, com qualquer outro referente que seja. Mais uma vez, a afirmação é falsa. Segunda questão. Nós tínhamos um cartaz que dizia o seguinte, deixa eu localizar aqui no meio. O cartaz abaixo faz parte de uma campanha de saúde pública promovida pela Prefeitura de Serrânia, Minas Gerais. Leia-o e associe a cada alternativa a indicação C para certa ou é errada. Tem gente que veio com o mesmo verdadeiro ou falso lá da questão anterior. Aqui é para colocar C ou errado. Pode dar no mesmo? Sim. Mas é importante usar as mesmas legendas que foram solicitadas na pergunta. Então o cartaz diz o seguinte: dengue, se você não cuidar, o bicho vai te pegar. Aí temos mais uma vez as afirmações. Então vamos lá. Afirmação 1. O texto, por ser de responsabilidade de uma instituição pública, no caso uma prefeitura municipal, prefeitura de Serrânia, está adequadamente redigido conforme os padrões da variedade culta da língua portuguesa? Não está não, gente. Num texto oficial, no caso, espera-se de uma prefeitura, ele não use, por exemplo, gírias, ou palavras de duplo sentido, ou algo do tipo. Então, a afirmação está errada. 2. A segunda parte da frase, ao mesmo tempo que alerta o leitor para a possibilidade de ele vir a contrair dengue, remete pela semelhança formal à expressão o bicho vai pegar, que é popularmente usada para fazer uma ameaça ou sugerir que algo de ruim pode acontecer. Então a segunda frase está aqui, Então, tudo que foi afirmado nisso aqui, nessa afirmação, ela está de acordo com
não está de acordo, com a norma culta, porém, a mensagem em si, ela está semelhante sim a isso aqui, né? O bicho vai pegar, ou seja, que conhecemos popularmente como ameaça. Então, nesse viés aqui de pensamento, a afirmação está certa. Ok? Vamos adiante. Vamos colocar aqui no meio. Ok. Então, na terceira afirmação, disse o seguinte: a relação entre as formas você e ti, que conhecemos lá no estudo dos pronomes pessoais, aqueles comparativos, evidencia que na frase não foi respeitada a uniformidade de tratamento. Teve lá um item que tratou especificamente disso, uniformidade de tratamento, quando forem necessários a utilização de 2 ou mais pronomes numa mesma frase. Bem, uniformidade de tratamento, o que constitui um descuido gramatical reprovável em qualquer texto de responsabilidade de uma instituição pública. Então, houve um descuido aqui? Sim. Veja bem, apesar do você também estar enquadrado naquela linha de pronomes de segunda pessoa, o correto aqui seria o tu, né? E não o você. Então, o tu justamente para combinar com ti, ou seja, para estar na mesma uniformidade de tratamento. E, claro, haveriam as flexões lá no verbo, né? Para se adequar à mensagem, né? A mensagem ser adequada. Então, mais uma vez, a afirmação está errada. 4. A opção pela linguagem coloquial tem o propósito de reproduzir na frase o modo de falar cotidiano das pessoas. Esse recurso busca criar maior empatia com o destinatário, isto é, procura tornar o leitor mais receptivo à mensagem veiculada pelo texto. Sim, apesar dela não estar adequada, conforme vimos lá em itens anteriores, porém, a intenção, né, da mensagem em si foi justamente estabelecer essa empatia, né, essa ligação direta com o leitor, para ser mais receptiva. Então, justamente, a afirmação está certa. E, por fim, a afirmação de número 5. Por se tratar de uma campanha de responsabilidade de uma instituição pública, é inadmissível a opção pela variedade coloquial. O texto deveria obedecer às regras de gramática, da gramática, né, normativa, e ter uma dessas redações. Reparem as redações. Se você não cuidar, o bicho vai pegá-lo. Ou, se tu não cuidares, o bicho vai te pegar. Na essência, as duas frases elas estão dizendo a mesma coisa da que está no anúncio verdadeiro. Então, não é a questão de flexionar os pronomes em si ou os verbos, né, como aqui foram flexionados, naquele de pegá-lo, cuidares, e sim o sentido da frase, né, a gíria em si que for utilizada não é adequada. Então, mais uma vez, a afirmação está errada. Então, é isso que deveriam ter feito nas duas primeiras questões. Voltamos mais à frente com o comentário das 3 últimas questões da atividade.